complementar aqui, porque, tipo assim, quando chegou, né, o diagnóstico na minha casa, eu fiquei primeiro com aquela sensação de sem saber o que fazer. Vem aquele luto, né? Porque você imaginava, pensava, sonhava uma coisa, quando você sonha em ser mãe, em ter um filho, e aí você, quando recebe aquele diagnóstico, você percebe que tudo aquilo que você imaginou vai ser tudo diferente. Esquece, rasga aquele sonho que você teve, porque vai ser construído agora dia após dia e é vivendo um dia de cada vez. Você não consegue imaginar, porque todo dia existem novos desafios. Hoje ela não teve muita sensibilidade, hoje ela não teve muita rigidez, mas amanhã alguma coisa vai desencadear uma crise e aí de repente ela age agressiva e por aí vai. E aí é uma construção assim que você tem que aprender a saber lidar. Então, quando eu digo que eu recebi um chamado, foi porque eu me debrucei para estudar sobre o autismo, porque apesar de ser enfermeira, na faculdade a gente não estuda sobre o autismo, a gente vê só o nome lá. Autismo é uma neurodivergência. E a gente costuma ver ali nos marcos do desenvolvimento da criança, quando a gente está na disciplina, né, de desenvolvimento infantil, que pode acontecer que, quando há o atraso, pode acontecer que a criança ser neurodivergente. E é só isso que a gente vê sobre o autismo na faculdade. E então, eu me debrucei para estudar, eu fui estudar sobre autismo, sobre o que era, como desenvolver, como ajudar. Percebi e vim para a questão que era muito utilizado, a questão do ABRA. Então, eu fui estudar a ABA para poder ajudar a minha filha, entendeu? E aí, antes disso, né, eu era auriculoterapeuta. E aí eu juntei tudo para poder utilizar no meu dia a dia com a minha filha, além das terapias, além do acompanhamento médico. E a gente percebe que a gente vai conseguindo, dando um passo a mais de cada vez e vai conseguindo. A Beatriz, ela não falou até os 3 anos de idade. E aí, a partir dos 3 anos de idade, eu utilizando muito a aba em casa com ela começou a desenvolver a fala e hoje ela fala igual um papagaio. E o João? O João também, ele foi mais ou menos assim. Ele começou não teve os marcos, ele não atingiu o desenvolvimento nos marcos certinhos, mas muito novo, né? Eu tinha 24 anos quando ele nasceu, a mãe dele também. Apesar dela, à época, ela era estudante de fisioterapia e eu tinha acabado de me formar na licenciatura em filosofia. Mas quando a gente recebe o diagnóstico, né, a gente vê primeiro a questão do desenvolvimento. Na minha época, né? Naquela época, eu posso falar, né? A diferença de idade do João para a Beatriz. Mas eu posso dizer que naquela época a gente ainda era muito refém de alguns profissionais, né, especialmente médicos, poucos que nem que atendiam, que realmente conheciam o que era autismo, né? Tanto que inclusive você falou como foi que a pessoa te disse que... teve várias, porque assim, quando ela disse exatamente o problema, como foi que ela disse para você? A primeira neurologista, porque assim, foi todo um processo. A gente foi atrás realmente de ver o que estava acontecendo quando o João teve crises agressivas na escola. E aí, mas ele não falava, demorou para andar, demorou para sentar, para andar, para tudo. Mas sempre que a gente ia no pediatra, o pediatra, não, é o tempo dele. A história é o tempo dele. Ele vai andar no tempo dele, vai ficar em pé no tempo dele, vai falar no tempo dele. Eu falo que quando o João começou a falar, ele não falou papai e mamãe logo de cara. Ele falou Volkswagen. Foi a palavra dele. Ele aprendeu marcas de carro primeiro, para depois ir para mamãe, papai. Mas existia alguma coisa ali, né? E ele andava na ponta dos pés. E aí, andando, que é uma coisa que a gente vê que é muito comum até, e vai atrás, vai descobrir o que é, vai para o ortopedista. O primeiro que citou alguma possibilidade de algo realmente, assim, vão atrás, porque aí tem, de profissionais médicos, foi um ortopedista. Chegou para a gente e falou, olha, porque ele teve que usar a tala, porque andava na ponta dos pés, aí cogitou-se até a cirurgia.
para o tendão de Aquiles. Aí o ortopedista falou, olha, ele pode ter paralisia cerebral. A primeira coisa que alguém jogou, assim, pelo menos tentando jogar alguma coisa. Assim, ele pode ter isso. Vão atrás. Fomos atrás, procuramos uma neurologista, uma neuropediatra à época, marcamos a consulta, fomos, levamos ele à consulta, e ele não falava, né? Só balbuciava, apontava. E ela fez alguns testes que hoje a gente olha, em qualquer consulta, você olha, meu Deus do céu, que testes são esses? Né? Mas ela fez alguns supostos testes lá na consulta, numa consulta de meia hora, e aí chegou e falou, olha, o seu filho tem retardo mental, neurologista, neuropediatra, o seu filho tem retardo, foi esse o termo mesmo, retardo mental, e com certeza ele tem problema auditivo, por isso que ele não fala, vai fazer os testes, deu os encaminhamentos e tudo. E ok, né? Éramos novos, vamos lá, vamos investigar, vamos atrás. E fomos atrás do otorrino primeiro, para ver a questão auditiva, fizemos todos os testes, Bera, tudo, para virar o otorrino para a gente e olhar e falar, olha, é o seguinte, o João ele tem hiperacusia, ele escuta 25% a mais do que uma pessoa comum. Então, assim, da onde que essa colega tirou que o João que não escuta? Não, vocês têm que ir atrás. Esse não é o problema dele falar. E aí, lógico, é como eu falo sempre, é uma jornada. Porque você vai de um profissional, vai para outro, vai para outro, vai para outro. E a gente só foi realmente ter um diagnóstico, né, ter uma hipótese diagnóstica para depois ser confirmada, o dia que ele teve, né, uma crise agressiva na escola, machucou um coleguinha, o pediatra encaminhou a um psicólogo, ele foi atendido por uma psicóloga, uma equipe multi, no caso, se formou, e aí depois de um mês, pouco mais de um mês, veio, né? Elas chamaram e vieram com essa palavrinha, né? Vieram com a pergunta: você já escutou falar sobre autismo? Aí eu, na faculdade, não lembro. Até depois fui atrás das minhas anotações. Psicologia da aprendizagem, né? Lá na licenciatura. Não constava autismo nas aulas. E eu procurei não faltar às aulas. A minha esposa, a mãe dele, que na época virou e falou, não, eu escutei falar na faculdade. Escutei falar na faculdade. Não estudou o que é autismo, escutou falar. E aí, lógico, veio todo a busca, as terapias, e aí começou realmente o processo dele, né? O nosso processo dentro do autismo propriamente dito, né?